o que tem que ficar fixo na cabeça do paciente é que a terapia vai ajudar ele a se desenganchar com coisas que ele vai fazer na hora que estiver sentindo isso. Então veja, qual é a vantagem, qual é o valor do Choice Point? Em vez de a gente falar sobre as dificuldades, seja ela um rótulo diagnóstico ou apenas uma palavra genérica como, por exemplo, procrastinação, tá? Ou como estou passando por uma fase ruim na vida, essas dificuldades, elas precisam ser entendidas à luz do repertório que o paciente vai ter que entender. Então não importa se eu estou passando por uma coisa que eu chamo de depressão, ou se eu estou passando apenas por uma fase ruim na minha vida. O que importa é que eu estou lidando com emoções e pensamentos e urgências de se comportar de uma forma X que está deixando minha vida travada. E eu estou me enganchando dia após dia naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto. Como é que eu posso começar a melhorar o meu repertório através daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, para que minha vida deixe de vir para a esquerda e comece a ir para a direita, para a direção do que eu quero em relação a ela? Essa é a provocação que você vai ter que deixar para o seu paciente. E se der certo, se funcionar como a gente espera, o paciente vai fazer perguntas e você vai trazendo essas perspectivas para ele de como isso vai ajudar a partir de agora. Nesse começo de terapia, tudo que ele precisa fazer provavelmente é começar a abrir as antenas e começar a prestar atenção nos pensamentos e na forma que ele está reagindo. Mas conforme a terapia vai progredindo, tá? Você vai usando o Choice Point para que ele vá usando como uma espécie de GPS, como uma espécie de momento de bússola que ele para e se pergunta: como é que eu estou reagindo a esses pensamentos e essas emoções nesse momento? O que é que eu estou fazendo? E aí, claro, quando você for jogando as estratégias da TCC ou as estratégias de aceitação, de abertura experiencial da ACT, as estratégias de desfusão, as estratégias de self-contextual, por exemplo, e além de outras coisas, né? Inclusive alguma estratégia de outra abordagem que você queira. Quando você começa a ensinar e o seu paciente começa a entender que é isso que ele pode fazer, ele vai usar o Choice Point como uma bússola para entender: será que eu estou fazendo certo? Por exemplo, imagine que eu já ensinei, já estou numa etapa de terapia, que meu paciente já entendeu pelo menos 3 formas úteis de se fazer a desfusão de pensamentos que geralmente engancham ele. Então, ali naquele momento, é esperado que ele consiga praticar essas habilidades para se desenganchar, né? E imagine que ele venha para a sessão relatando que não conseguiu lidar com algumas dificuldades e você perceba como terapeuta que ele entrou em fusão de forma muito intensa, até fora do normal para o que ele já estava conseguindo fazer. Então esse é um bom momento de você usar o Choice Point para convidá-lo a perceber de volta o que ele poderia ter feito e o que é que ele poderia fazer, inclusive agora no momento, né, da sessão. Inclusive isso é uma coisa muito boa, fazer na sessão elementos de flexibilidade para que ele consiga ver a diferença, né? Para que ele consiga se desenganchar. E ele pode revisar e pode dizer: caramba, realmente é verdade, eu poderia eu poderia estar mais ativo nessas habilidades de desfusão, que eu posso me prontificar a fazer mais a partir de agora. E você pode também usar o Choice Point como uma forma de exemplificar a importância e o valor de fazer algumas estratégias de aceitação experiencial, por exemplo, ao vivo na sessão. Eu vou trazer isso com mais detalhes nas aulas de aceitação ou mindfulness, mas imagine um paciente que está muito carregado de emoções e ele chega na sua sessão com 1001 preocupações. E aí você vai usar a ideia do Choice Point como uma forma de didaticamente mostrar para ele assim: ó, aqui você está sentindo isso, essas emoções estão assim, estão assado e tudo mais. O que você acha da gente fazer um repertório de mindfulness indo para aquela direção e ver o que acontece? E aí depois que o paciente faz um exercício de repertório mindfulness, ele pode sair 5 minutos depois dizendo: cara, tá muito legal, eu tô muito mais calmo agora, eu tô sentindo a experiência de uma forma diferente, não tô sentindo a preocupação do mesmo jeito. E aí você pode explorar com ele, e é isso que é bonito, né? Você explora com ele o impacto de um repertório de desenganchamento. O paciente estava lá enganchado, ele estava enganchado antes de ir para a sessão, ele continuou enganchado no meio da sessão, e você aplicando um repertório de desenganchamento informado pela abertura experiencial, pela mindfulness, e o paciente começa a sentir a diferença. Essa é uma das coisas mais lindas para a gente perceber, porque a gente vê a mudança acontecendo ao vivo. Não é apenas uma esperança para o paciente botar em prática e melhorar ao longo da semana, não. Você está vendo ao vivo ele mudar a flexibilidade. Ele estava mais travado, aqui a atenção dele estava rígida,
e de repente parece que deu uma relaxada e ele está conseguindo olhar para outras coisas, comentar outras coisas da sessão, comentar a caneca nova que você teve, que você comprou. Ele começa a puxar mais assuntos aleatórios, então você vê que ele está mais destravado, está mais desenganchado. E aí vai ser um espaço ótimo para vocês conversarem sobre o impacto dessas estratégias de desenganchamento.